Mateus 9, 35 e 38, a 38. Diz o texto, observe, o que fazia Jesus? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, cidades grandes, povoados pequenos, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. Ele não queria saber se era uma cidade grande, com muitos habitantes, ou um povoado pequeno. Aonde havia, nos povoados muito pequenos, não havia sinagoga, mas aonde tinha uma sinagoga, ele ia para lá ensinar, ele abria as Escrituras, ele pregava o Antigo Testamento, pregava o Evangelho, na estrada, na beira do poço, na beira da praia, na beira do rio, no monte, debaixo de uma árvore, aonde tivesse gente para ouvir, a oportunidade dele pregar, ele pregava o Evangelho do reino. E o Evangelho do reino, queridos, é muito diferente desse pseudo-evangelho que nós vemos nas grandes mídias, nos canais de televisão. Aquilo não é Evangelho do reino. Então nós precisamos conhecer o que é o Evangelho do reino, se é que nós queremos pregar o Evangelho do reino. Nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus, para poder viver de maneira certa, correta, e ensinar a outros. Porque senão, o que vamos ensinar? O que vamos pregar? Se não há estudo das Escrituras, se não há oração, se não há jejum, se não há prática, como queremos ter uma igreja cheia de poder para curar toda sorte de doenças e enfermidades? Doenças espirituais, doenças da mente e do corpo. Como? Eu estou vazio de Deus, estou cheio das coisas do mundo, ocupado com as coisas do mundo, preocupado com as coisas do mundo, e aí quando vem um enfermo pedir oração, eu quero que Deus opere. Não é assim. Me mostre na palavra de Deus onde funcionou assim. Tentaram fazer isso uma vez. 7 irmãos tentaram expulsar um demônio, está lá no livro de Atos, usando o nome de Jesus, o Jesus que Paulo prega. Disseram, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Versículo 36. Aprendam com o mestre. Vendo ele as multidões, o que aconteceu? Compadeceu-se. Por que Deus, lá na sua glória, se esvaziou de si mesmo, se tornou homem para nos salvar? Porque houve compaixão da parte de Deus, houve misericórdia. Se Deus se fez homem e morreu no seu lugar, no meu lugar, por causa dos nossos pecados, é porque houve compaixão. Ele não ficou lá do céu de braços cruzados censurando. Está vendo? Vocês estão sofrendo por causa dos seus pecados. Não foi isso que vocês quiseram? Agora se vira. Não. Ou ele não ficou com peninha. Ah, poxa, coitadinho da humanidade, estão perdidos. Mas foi a escolha deles, foi o caminho que eles escolheram, né? Não, a compaixão ela nos move, e moveu Deus, e deve nos mover também. Quando nós andamos e vemos as pessoas perdidas no pecado, nós sentimos compaixão ou condenamos? Bem feito, está colhendo o que plantou. São consequência dos seus atos, das suas escolhas, das suas decisões. Ou temos compaixão, como Cristo teve compaixão.
E essa compaixão tem que nos mover a orar por essas pessoas, a interceder, em ensinar, pregar. Se elas vão ouvir, já não é problema nosso, mas é nosso dever, nossa obrigação falar, ensinar, pregar, orar. Elas podem recusar a nossa fala, mas não podem recusar as nossas orações. Não tem como. Você lá no secreto do seu quarto, você está orando pelaquela pessoa. Ela não está nem sabendo. Muitas vezes Deus alcança aquela pessoa através de um outro. Uns semeiam, outros colhem. Mas o importante não é se eu vou colher o que eu plantei. O importante é que esse trigo seja colhido e levado e guardado no celeiro de Deus. Isso é que importa. Quantas pessoas oraram por você e você nem sabe? Você pode ser o resultado da oração de cristãos que se compadeceram, ouviram falar de você, oraram por você. Me dá o nome, escreve para mim, me dá o nome, eu vou orar, vou levar para a igreja, vou orar, vou interceder. E você nem sabe. Eu não sei, mas Deus sabe, e é isso que importa. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, desesperadas, perdidas, exaustas. Cansei, não quero mais viver, estou exausto. E desiste e vai vivendo, esperando que de repente, quem sabe, algum dia, algo. E aí Deus olhou, se compadeceu, Jesus olhou, se compadeceu por essas vidas aflitas e exaustas. E aí Ele compara como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha perdida, não encontra alimento, não encontra água, está à mercê dos predadores, está aflita e exausta. Mas glória a Deus, porque existe, Ele enviou um bom pastor que se compadece dessa única ovelha perdida e vai em busca dela e procura diligentemente até encontrar. Versículo 37. E aí Ele se vira para os seus discípulos. Para os seus discípulos. E diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Ele se volta então, ele vê a multidão aflita, desesperada, cansada, como ovelha que não tem pastor. Ele é Deus, mas está limitado pela sua condição humana. Jesus Cristo, enquanto ser humano, para Ele evangelizar uma mulher samaritana lá na beira do poço, Ele tinha que caminhar até lá. Para alcançar um publicano de nome Zaqueu, Ele teve que passar pela cidade de Zaqueu. Para curar um cego de nome Bartimeu, Ele teve que ir lá em Jericó. Então Ele estava limitado. Embora Ele soubesse, Ele conhecesse tudo, mas para estar, Ele tinha que ir. E aí Ele vê aquela multidão, é muita gente para mim. O coelho é muito grande. Tem muita gente. Tem muita ovelha perdida, aflita e cansada, exausta, desesperada, no nosso bairro, na nossa cidade. Poucos trabalhadores vão dar conta? Não. E aí Jesus vira para os seus discípulos
está falando nessa manhã, para você e para mim, e dizendo, olha, a seara é muito grande. Na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua casa. Poxa, Jesus está rogando, Jesus está orando, mas o que ele ensina para os seus discípulos? Aprendam, roguem, orem. Olha a primeira oração aí, importante para nós fazermos. Senhor, a seara é grande. Hoje pela manhã, lá na igreja, eu ouvi mais uma vez que a seara é grande, mas eu nunca tentei para isso. Já se passaram 35 dias do ano de 2024. Quantas vezes, nesses 35 dias, você orou por mais trabalhadores na seara de Deus? Em 2023, você fez, em algum momento, essa oração? Você teve essa preocupação? Você olhou para os campos brancos, o trigo prontinho para ser colhido, e aí você viu que são poucos os trabalhadores, e você parou para orar, Senhor, envia os trabalhadores. Ou melhor, fez assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está capacitado para trabalhar na seara do Senhor? Não tem currículo para isso. Não tem comprovação em carteira. Chegar lá, Senhor, eu quero trabalhar na tua seara aí. Tá, mas você tem experiência, já trabalhou? É trabalho duro, trabalha debaixo do sol. Um trabalho pesado. De manhã até o final do dia, ralando. Não importa, Senhor. Eu nunca trabalhei, nunca trabalhei na seara. Não sou um evangelista, não sou um pregador, não sou, Senhor, mas eu tenho em mim o desejo e a disposição de trabalhar na tua seara. Eu tenho o desejo de aprender. É isso que Deus quer. Se Ele quisesse pessoas preparadas para trabalharem com Ele, não teria procurado homens iletrados, pescadores, homens humildes. Eles tinham procurado que nas melhores faculdades, homens com doutorado, com pós-graduação. Ele não está olhando para a sua capacidade. Ele vê o que ele pode fazer, no que ele pode transformar, para onde ele pode te levar, como ele pode te usar de maneira extraordinária. A Bíblia está cheia de exemplos de homens, mulheres, jovens, servos, senhores, pessoas que às vezes nem têm o seu nome registrado. Lembram da serva de Naamã? Aquela jovenzinha, que a Bíblia nem registra o nome, mas foi usada por Deus. O nosso nome, queridos, nunca vai estar no livro de Hebreus, não tem como, lá no nome dos heróis da fé. Não importa, não importa. O que importa é que o nome de Deus seja exaltado. E a Ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Está aqui para... Lucas 10, 1, versos 1 e 3. Depois disso, aí está tratando aqui quando Jesus, um pouquinho antes, põe à prova as pessoas que querem segui-lo. Pois leiam, finalzinho do capítulo 9. Jesus põe à prova
O que eu acho lindo, e eu já falei isso várias vezes, não canso de falar, nas Escrituras, é que Deus não nos engana. Ele não nos faz promessas, vãs promessas de uma vida tranquila, sem problemas, para garantir número de seguidores. Ele é franco, ele é sincero, ele é verdadeiro. Ele diz, olha, quer me seguir? Tome a sua cruz. Quer me seguir? Saiba que você não vai ser amado, que você vai ser perseguido, que assim como eu fui caluniado, você também vai ser. Assim como escarneceram de mim, também vão escarnecer de você. Se você quer, se você busca uma religião que traga paz, tranquilidade no mundo, o cristianismo não é essa religião. A nossa paz é interior. Nós temos lutas, nós temos tribulações, nós temos dificuldades, sim. Mas em meio às tempestades, em meio às guerras, nós temos paz, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, fiel, que nos deixou a promessa de que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Isso nos traz paz. Um dia, sim, lá na glória, teremos paz plena. E nós cremos nessa promessa. Mas não é para agora. Não chegou o momento da aposentadoria. É trabalho, é relação, é estudo, é oração, é abrir mão das coisas do mundo para conquistarmos as coisas eternas. E aí depois disso, 10:1, Lucas 10:1, depois disso o Senhor designou outros 70. Os 12, os mais próximos, não fizeram parte desses 70. Outros 70 discípulos. O que aponta que Jesus tinha muito mais de 12 discípulos. Tinha aqueles mais achegados, mais próximos, que estavam com ele dia e noite. Para onde Jesus ia, eles estavam juntos. Dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, comiam com Jesus, estavam com Jesus no barco, no meio da tempestade, mas ele tinha outros discípulos, outras pessoas que acompanhavam. Então ele separou 70 homens, 70 discípulos, enviando-os de 2 em 2, 35 duplas. Olha que benção! Imagina a gente aqui na igreja, conseguir levantar 35 duplas de evangelistas, para sair pelo bairro do Coelho, tomando as ruas do Coelho, evangelizando, abordando as pessoas na rua, no comércio, batendo nas portas. Imagina que maravilha! Mas eu acho que nós podemos fazer mais. Só que hoje pela manhã nós temos, esse número de pessoas, um pouco mais talvez, não sei. Mas quantos membros tem a nossa igreja? Contando com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, quantas duplas de evangelistas nós podemos levantar? Basta o quê? Nós nos apresentarmos e dizermos, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E aí, nós não seremos irresponsáveis, como Jesus não foi, não seremos responsáveis, então vai lá, vai na cara e na coragem. Não. Haverá instrução, haverá orientação. Tem que haver. Você vai falar o quê? Tem que ter um conhecimento básico, mínimo de Bíblia, da missão de Jesus. Tem que ter oração, consagração, tem que ter. Jejum. Se a sua vida está mais ou menos, meu irmão, não vai não. Se conserta primeiro com Deus. Entra direitinho nos caminhos do Senhor, se endireita com Deus, se prepara, se capacita. Nós não estamos buscando capacitados, nós queremos pessoas dispostas, apaixonadas por Deus e que entendem a necessidade de rogar por trabalhadores para essa seara. E enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então esses homens iam na frente, anunciando. Jesus o Nazareno está vindo. Precedendo, foram à frente.
E lhes fez as seguintes advertências. Aí de novo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses trabalhadores, esses 70, estão sendo enviados para preceder Jesus, apresentar um pré-evangelho, para quando Jesus chegar, as pessoas já estarem naquela expectativa, e aí eles poderem receber diretamente de Jesus o ensino, a pregação, a cura. Muitos depois voltam testemunhando, dizendo: Senhor, nós orávamos pelos enfermos, eles eram curados, os demônios eram expulsos, saíam das pessoas. Aí Jesus responde: não se alegrem por essas coisas, não. Tudo isso que vocês estão relatando é bom, mas não se alegrem por isso, não. Se alegrem pelo nome de vocês estarem arrolados no livro da vida. Mande trabalhadores. Então, estão indo evangelizar para alcançar vidas, salvá-las, curá-las, libertá-las e transformá-las em mais trabalhadores. É a multiplicação dos trabalhadores. Você conhece história de pessoas que tiveram um problema de saúde na infância, na adolescência, e aí foi hospitalizada, foi tratada, recebeu um tratamento, e a pessoa sai dali com um sonho de vida de se tornar um médico? Conhecemos, tem vários exemplos. Crianças que se apaixonaram pela professora, pela tia na escola, e sentiram um desejo de, quando crescer, vou ser uma professora, vou ser um professor. Então, essas pessoas, elas precisam se apaixonar pelo Evangelho, para dizer: quando eu crescer, eu quero ser um trabalhador na seara de Deus. Eu quero ser um cefeiro. E aí, versículo 3, ele preparou. Do versículo 4 ao versículo 12, são instruções, é um resumozinho das instruções de como eles deveriam proceder quando chegar na casa de alguém, numa cidade. Se vocês forem recebidos, a paz, vocês vão saudar com a paz. Se forem bem recebidos, a paz vai ficar, se não, a paz vai retornar. Se vocês forem rejeitados, quando sair de lá, olha, estou sacudindo a poeira, o pó dessa cidade aqui dos meus pés, porque haverá maior rigor para essa cidade do que houve para Sodoma e Gomorra, porque rejeitaram. Está escrito. Mas aí no verso 3 ele diz assim: ide, vão, vocês estão prontos, vão, mas prestem atenção. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu estou com vocês. Vocês estão revestidos de poder, de autoridade, para pregar, para alcançar o coração dessas pessoas, para curar enfermos, para expelir demônios. Mas não vai ser tudo maravilha, não. Se tiveram a coragem, a ousadia de se opor ao próprio Jesus, não vão se opor a nós, queridos. Não sejamos ingênuos. Podemos ser cordeiros, mas não tolos. Temos que ser astutos. Temos que entender a verdade. Ide, façam isso, sem medo, crendo, não na sua capacidade, mas crendo no meu poder. Eis que vos envio, como cordeiros, no meio de lobos, mas vocês têm autoridade sobre os lobos. Aleluia! João 4, 31, 35. Prosseguindo aí.
Voltando um pouquinho, só para a gente pegar o contexto, Jesus vai para a região da Samaria com seus discípulos. Os seus discípulos, como nós, seres humanos, ainda, preocupado com comida. A gente sempre está preocupado com comida, né? O que vai almoçar, o que tem para janta, o que vai comer amanhã, né? Está preocupado. Então eles falam, deixam Jesus assentado na beira de um poço e dizem para Jesus: nós vamos até a cidade, até a aldeia para comprar comida, e aí o senhor aguarda a gente aqui. Jesus, tá bom. Jesus ficou lá. Nesse meio tempo, chega a mulher samaritana, vocês conhecem a história, né? Tem alguém que não conhece a história da mulher samaritana? Que foi evangelizada por Jesus na beira do poço, já estava no 7º relacionamento e nunca tinha sido casada. E aí Jesus ele se revela para ela como Filho de Deus, como Messias, como enviado. Olha, mulher, quem beber da água que eu tenho para dar jamais terá sede. Está falando de uma sede espiritual, mas ela entende, leva para o material. Então dá-me dessa água para que eu não tenha mais necessidade de vir aqui debaixo do sol quente, pegar balde de água pesado e levar na cabeça. Queria o quê? Tranquilidade, vida mansa. Mas não é dessa água que Jesus está falando. Não, você vai ter que continuar vindo aqui no poço todo dia para pegar água. Mas a tua sede da alma, que esses 7 homens com quem você já viveu não conseguiram suprir, e ninguém vai conseguir suprir, é essa sede aí. Só Deus pode suprir, eu tenho para te dar. E a mulher fica, nesse inteirinho, aí a gente entra nesse versículo aí, ó. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam dizendo, então eles chegam e acham estranho, Jesus ele conversando com uma mulher samaritana, eles acharam estranho. E aí chegaram, a mulher foi embora, ela foi embora fazer o quê? Ela volta para a sua cidade para falar de Jesus. Ela chega lá maravilhada, falando, olha, eu encontrei, talvez seja aquele, o enviado, o Messias. E começa a falar. Ele falou tudo a respeito da minha vida. E falou detalhe por detalhe de como foi a conversa dela com Jesus. Nesse inteirinho, quando ela sai e deixa Jesus sozinho com seus discípulos, aí os discípulos chegam lá, né? Com a sacola do supermercado na mão, com o lanchinho, com a comida, né? um PF para Jesus. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogam, dizendo, mestre, come, está aqui, ó, trouxemos o seu lanche, sua refeição. Está quentinho. Mas, versículo 32, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Versículo 33, diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia alguém porventura, alguém trazido o que comer? Será que foi aquela mulher ou foi alguma outra pessoa? Trouxe para ele, já comeu e disse que tem uma outra comida que nós não conhecemos. Ficaram. Aí Jesus, conhecendo seus corações, disse-lhe Jesus, em que consiste a comida do Senhor? Versículo 34, a minha comida, aquilo que me sustenta, aquilo que me alimenta, aquilo que me fortalece, aquilo que me dá energia, aquilo que me faz levantar todos os dias pela manhã, aquilo que me faz buscar a Deus nas Sagradas Escrituras, na oração, no jejum, na meditação, na prática. O que é? Qual é a minha comida? O que é que me fortalece? Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa deve ser a nossa comida, a comida do alto. A leitura da Bíblia, a oração, eu vou ficar repetindo, batendo isso na tecla, até entrar na mente de cada um de vocês. Vai nos levar a ter essa consciência dessa necessidade que nós temos de fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos salvou, daquele que teve misericórdia da nossa vida, olhou para você e para mim e viu a nossa aflição, viu o nosso cansaço,
viu as nossas dores e agiu. E a vontade de Jesus, a comida de Jesus é essa, realizar a vontade daquele que me enviou a realizar a comida sua obra. Jesus sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco vai chegar uma multidão lá de Samaria, vai vir aqui para a beira do poço, para falar comigo, por causa... Olha só, o contrassenso. Jesus podia ter arrumado uma missionária com uma reputação melhor, né? Mas Jesus não está preocupado com o teu passado, com o que você fez ou deixou de fazer, com a tua reputação. Ele olha para você hoje e vê, projeta o que você pode ser no futuro. Mas Jesus então escolhe uma mulher que tem uma reputação ruim. Mas é você mesmo, filha, que vai ser a missionária, que vai lá para Samaria falar a meu respeito. Pode ir lá, eu vou ficar, estou aqui esperando. E aí o que ele está querendo dizer para os discípulos? Quando ele diz que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não é, Pedro, João, Mateus, guardem essa comida, porque agora não é hora de comer não. Agora é hora de trabalho. Deixa aí que a gente vai comer mais tarde. Mais tarde a gente come, mas agora é hora de trabalhar. Está vindo um grupo de gente para cá, e quando eles chegarem aqui, eles não podem chegar e a gente está no meio da refeição. Vamos aguardar. Estão vindo. E aí ele diz para os discípulos, versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Porque ali naquela data, olha, faltam 4 meses para a ceifa. Então, nós temos 4 meses para ficar de braços cruzados, descansando. Agora não tem trabalho, mas nós vamos ter trabalho daqui a 4 meses. Só que a ceifa, para eles, já havia chegado. A ceifa, para nós, já chegou. Não dá para deixar para amanhã, nem para daqui a 4 dias, ou 4 semanas, ou 4 meses. Quando Cristo vai voltar? Você sabe me dizer? Alguém pode me dizer quando Cristo vai voltar? Então a ceifa tem que ser feita hoje, agora. E quanto mais cedo nós nos dispormos a nos prepararmos e a dizer para Deus, eis-me aqui, melhor, vamos ganhar tempo. Já perdemos muito tempo. Chega, passou, não dá mais. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceiva. E aí ele continua falando do cefeiro, do semeador. Imagina você numa área rural, ali no campo. Aí Jesus diz assim, ergam os olhos e vejam a seara, a ceifa, já está pronta. Aí você está lá ouvindo Jesus, o que você vai fazer automaticamente? Você vai levantar os olhos e vai olhar assim. Ó. Se havia trigo ou não naquela região, eu não sei. Se havia trigo, eles olharam e viram o trigo verde ainda. Se não havia trigo, eles levantaram a cabeça e não viram trigo nenhum. Mas o que eles veem? Daqui a alguns instantes, o que eles vão ver? Uma multidão de gente indo para aquele lugar. O trigo está indo na direção deles para serem colhidos. Versículo 39, né? Ainda em João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Olha, o testemunho da mulher já foi suficiente. Creram nele, em Jesus, pelo testemunho da mulher. Às vezes nós achamos que o nosso testemunho é pequenininho demais, é insignificante demais. Mas a semente da mostarda também é pequenininha demais. E se torna a maior das hortaliças.
Não menospreze o teu testemunho de vida. Pode ser exatamente esse testemunho que aquela pessoa está precisando ouvir. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Aí foram. Versículo 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Foram 2 dias de seara. 2 dias de trabalho. Glória a Deus. E depois, no final durante esses 2 dias e até a conclusão desses dias, versículo 41 diz: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Começou com uma mulher de uma reputação ruim, duvidosa, na beira de um poço, onde não tinha mais ninguém a não ser ela e Jesus. Essa mulher vai até os samaritanos, fala de Jesus, eles vêm, creem nele. Senhor, permaneça, fique conosco, não vá embora. E aí Jesus permaneceu mais 2 dias com eles ali, Jesus e seus discípulos, trabalhando. Os discípulos não tinham ideia que eles iam passar por... Jesus sabia, porque Jesus é Deus. Ficaram ali 2 dias trabalhando, ensinando, pregando, curando, libertando. Quantos milagres Jesus não realizou ali nesses 2 dias? Quantas pessoas não foram alcançadas? Mas começou por intermédio de uma mulher. Quantas pessoas podem ser alcançadas por intermédio da sua vida? Você jovem, moça, rapaz, mulher, homem, idoso, quantas pessoas podem ser? Nós limitamos, nós cantamos e falamos que nós cremos num Deus grande, poderoso, mas nós limitamos o agir de Deus. Não façam isso. Essa mulher não pensou. Olha o resultado. Muitos outros creram nele. E diziam à mulher, versículo 42, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aí você conta o seu testemunho, a pessoa fica impactada. E aí ela é alcançada por Deus, ela é tratada, é curada, ensinada, salva. Aí ela vai virar para você, olha, já não é mais somente pelo teu testemunho, mas é pelo meu próprio testemunho. Olha a multiplicação aí de trabalhadores. Louvado seja Deus. Cremos, nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que declaração poderosa. Veio há 2, 3 dias atrás, quem passava por aquela cidade, aquela aldeia de Samaritano, jamais iria imaginar isso. Imagina, queridos, a revolução que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, na sua rua, no bairro do Coelho, no bairro onde você mora, no meio da sua parentela. Imagina, simplesmente se você crer, se você acreditar, se você confiar, se você colocar em prática a palavra de Deus. Vocês receberam uma imagem, pessoal na multimídia? Dá para postar para a gente, por favor? Aí, nessa noite, no meio da madrugada, eu ainda, vendo os pontos, os detalhes da mensagem, me veio essa imagem. Pode projetar, por favor.
As Escrituras. Está dando para ler aqui embaixo? Escrituras. É a base. As Escrituras nos levam, nos conduzem a uma vida de oração, nos ensinam o que é oração, pelo que devemos orar, como orar. Isso vai nos levar ao jejum e à meditação. Como eu já falei, quando você está envolto, você está nessa atmosfera de adoração, você não sente sono, você não sente fome, você não sente cansaço, nada, todos os compromissos que você pode adiar, você até adia, porque o que você quer é continuar na presença de Deus. E as Escrituras, somada à oração, somada à meditação, como eu falei, a oração não é um monólogo. A meditação é quando Deus fala com você. Você lê um texto, você orou, você falou. Agora, faça silêncio. Deixa Deus falar. Ouça a voz de Deus. Ele vai corrigir o texto. Vai fazer algumas alterações. Vai melhorar onde precisa ser melhorado. E aí, isso vai te levar aqui para a ação, que é aquilo que Jesus falou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Nos leva à ação. E vejam que, não sei se está dando para ver, que as setas, elas apontam para os dois lados. Não é assim uma coisa, Escritura leva para a oração, que leva para jejum, que leva para a ação, e depois eu volto para as Escrituras e fico rodando só nesse sentido horário. Mas também, o contrário também acontece, no anti-horário também. As Escrituras me levam a agir. As Escrituras, aí eu penso, aí quando eu vou agir, eu lembro, mas vamos orar, vamos meditar, vamos questionar. Nós vemos isso no livro de Atos. Paulo querendo ir pregar o Evangelho numa determinada cidade. Isso é bom ou ruim? É bom. Paulo era um homem de oração? Era. Paulo era um homem consagrado? Um homem que jejuava e orava? Era. Mas mesmo assim, às vezes pensava, vou evangelizar ali. Aí Deus falava, não, para lá você não vai não. Ele dizia, fomos impedidos pelo Espírito Santo. Porque não é para lá que Deus quer que você vá agora. É para o outro lado. Então, evangelizar é bom. Mas quando estamos debaixo da orientação de Deus. Vai, não espera, se prepara, se conserta, se consagra, dá uma melhorada na sua vida. Você não está em condições. Se acerta, e aí sim, você vai se preparar, você vai. Um médico doente, enfermo, ele não pode entrar num centro cirúrgico. Ele não pode entrar num ambiente hospitalar, senão ele vai transmitir doença para os pacientes que já estão fracos e debilitados. Ainda vai piorar a sua própria situação. Assim é também na vida espiritual. Nós temos que estar bem, nós temos que nos preparar. Amém, irmãos? Mateus 28. Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Veja o detalhe. Jesus aqui já passou pela experiência da morte, ressuscitou, já esteve com seus discípulos, encontrou com eles lá na Galileia, triste, lá pescando, lá no mar. Aí Jesus manda que eles vá à frente deles, voltem para Jerusalém e que os aguardem, que eles os aguardassem lá. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos. Judas já havia morrido. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte
que Jesus lhes designara. Eles não foram para qualquer monte. Eles não foram para qualquer lugar da Galileia. Eles foram para o monte que Jesus designou. Obediência. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Gente, sinceramente, olha só, é o que eu falo da franqueza, da sinceridade. Vocês perceberam algo aqui? Muito franco, muito sincero da parte de Deus, nesse versículo 17. Onde está a sinceridade de Deus aí? Esse versículo poderia terminar, se fosse obra da imaginação humana, terminaria naquele ponto e vírgula. E quando viram, o adoraram. Ponto. Glória a Deus, que maravilha. Mas tem um ponto e vírgula. Alguns duvidaram. Pô, Deus, não bota isso não vai pegar bem. Vê que as pessoas, mesmo vendo Jesus ressurreto na frente deles, ainda assim os caras insistem em duvidar. Não, deixa aí. Essa é a natureza humana. Todos os milagres, pensa em todos os milagres que Jesus realizou. Todos, de cura, de libertação, ressuscitando mortos, multiplicando pão e peixe. Todos os milagres Jesus realizou. Ainda assim, teve gente que não creu. Faltava unção na pregação de Jesus? No ensino de Jesus? O que faltava para Jesus, para o pregador Jesus? Nada. Ainda assim, teve gente que não creu. Então, queridos, entendam uma coisa. Se isso acontecer, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas se ainda que ocorra um mover de Deus, do Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, e comece a haver um mover de cura, de libertação, de milagres, vai ter gente que não vai crer. Vai ter gente que vai duvidar, que vai blasfemar, que vai dizer que são falsos milagres. Pode ter certeza. Está escrito na Bíblia. Se aconteceu com Jesus, ele apareceu, está lá, estou vivo, estou eu aqui, ó. Estou aqui. Ainda assim, teve alguns que duvidaram. Então, por isso eu não me espanto. Eu não me espanto mais com determinadas coisas. Tantas evidências da ação de Deus na vida da pessoa, e a pessoa se recusa em acreditar. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu preciso parar aqui novamente. Ele diz assim, toda. E Jesus não joga a conversa fora. Se ele usa aqui, diz que toda a autoridade lhe foi dada, é porque foi. Não há nada, então entenda isso, não há nada do que aconteça nos céus ou na terra que esteja fora do controle ou da autoridade de Deus. Nada. Tudo está debaixo do seu controle. Tudo. E aí ele diz para os seus discípulos: ide, levantem-se, movam-se, ajam. Vai colocar em prática aquilo que vocês aprenderam comigo durante 3 anos e meio, dia e noite. Vai repetir aquilo que vocês viram. Vai ter noites de vigílias de oração, como vocês me viram muitas vezes orando, jejuando. Quantas vezes vocês me viram lendo as Escrituras? Vocês vão fazer isso. Vocês vão, levanta-se, chegou a hora. Portanto, fazei discípulos em todo Israel. É isso que está escrito aí? De todas as nações. Mas nós temos dificuldades de ouvir e entender. Porque foi necessário ocorrer uma perseguição em Jerusalém, para que eles entendessem, foi necessário Pedro receber uma visão durante
uma consagração de oração e jejum, para entender que Deus quer alcançar também os romanos, os estrangeiros, os gentios. Mas a quanto é novidade isso que Jesus está falando aqui para eles, é novidade? Que ele não veio apenas para Israel, para as ovelhas perdidas de Israel? Não. Mas que ele veio para alcançar todas as nações? Não. Mas por que eles não compreenderam isso ainda? Pela mesma razão que tem muitas coisas que nós não compreendemos ainda. Essa nossa natureza humana, teimosa, que se recusa a ouvir o que precisa ouvir. Nós queremos ouvir somente coisas agradáveis, que concordam com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo que é um testemunho público do nosso arrependimento, de que nós nos convertemos, queremos mudança de vida, queremos novidade de vida. É um simbolismo, é o sepultamento da velha natureza e o ressurgimento de uma nova criatura. Uma decisão de livre e espontânea vontade. Não porque papai e mamãe levou aquele bebezinho ali que não tem entendimento de nada e jogou, salpicou um pouquinho de água na cabeça. A criança não sabe nem o que está fazendo aquilo ali. Não tem entendimento nenhum. O batismo é um ato de entendimento. A pessoa tem que entender o que está fazendo. Tem que compreender o que está acontecendo. Tem que ter discernimento de que ela é um pecador. O bebê tem essa noção de que ela é um pecador. Então tem que ter, eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais viver no pecado, eu quero novidade de vida. Então é o testemunho público, pessoal, ele chegar diante da igreja, de hoje em diante eu não quero ser mais quem eu era. A mulher samaritana, com certeza ela foi batizada, ela e muitos outros. Nesses 2 dias que tiveram lá, teve batismo, gente. Glória a Deus. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem diz que igreja, que diz que crê em Deus, mas que Jesus não é Deus, entendam isso, não é igreja, é seita, porque está negando a segunda pessoa da Trindade. E tem por aí, igrejas que negam a existência, negam que Jesus é Filho de Deus, diz que ele foi um enviado, né, uma pessoa muito ungida, mas que não é Deus. Há outros que negam a existência, que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade. Não, o Espírito Santo é um poder, é uma energia, mas que negam a divindade do Espírito Santo. Esse também é seita, não é igreja. Porque a igreja, isso é básico, é doutrina básica cristã, que nós cremos num Deus único e trino, formado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que a unidade é plena, ao ponto de se tornarem uma só pessoa, um mesmo Deus. Versículo 20. E o que vocês vão fazer? Vão fazer discípulos para quem? Para a denominação da igreja, do pastor? Não. Discípulos de Jesus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vai fazer o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Não é ensinar eles a guardar tudo aquilo que você acha que tem que ser feito. Dogmas humanos. Não. Não é a revelação do anjo tal falou comigo. Não. Ensinar aquilo que Jesus ensinou. Pregar aquilo que Jesus pregou. E onde que eu vou encontrar isso?
nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 24. Vinte e quatro, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, antes da minha morte, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse o quê? Prosperidade, vida boa, riquezas, fama, sucesso. E que em seu nome, quem prega esse tipo de coisa não está falando no nome de Jesus. Ele pode até pronunciar o nome de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. E quem em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o quê? Arrependimento. Mas como que eu vou falar de arrependimento se eu não convencer, se as Escrituras não convencer, se o Espírito Santo não agir na vida daquela pessoa, no coração daquela pessoa, de que ela está em pecado? Meu irmão, comprar e não pagar é pecado. É roubo. Roubar é pecado. Mentir é pecado. Inveja é pecado. Não honrar pai e mãe é pecado. Viver na prostituição, na promiscuidade é pecado. No adultério, na fornicação é pecado. Eu preciso falar de pecado, preciso dizer para a pessoa que aquilo é pecado e que ela precisa se arrepender. É isso que tem que ser, faz parte do Evangelho. Você está errado. A pessoa está errada. Eu vou mandar ela evangelizar. Vai voltar pior. Pregar arrependimento. E quem não precisa de arrependimento aqui, não tem do que se arrepender, levante a mão. Tem alguém aqui que não tenha do que se arrepender? Que não peque? Todos nós temos. E precisamos pregar isso todos os domingos. Todas as reuniões de segunda e quarta-feira. Na escola do discípulo. Nos grupos de quinta-feira. Precisamos. Porque se houver alguém que ainda está sob domínio do pecado, possa ouvir. Queridos, somos 4 homens simples. Não temos nada de extraordinário em nós mesmos. Mas vocês têm 4 pastores que se preocupam com a vida de vocês. Que oram por vocês, que zelam por vocês, que velam por vocês, que querem ver o seu sucesso, a sua felicidade, a sua e a da sua família. Mas nós não podemos ajudá-los se vocês não se abrirem, se vocês não falarem dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem.
Não tem por que ficar lutando sozinho. Não é motivo de vergonha pedir ajuda. Todos nós, os pastores da nossa igreja, os diáconos, todo mundo aqui, em algum momento da sua vida já precisou pedir ajuda. E se precisar, pode ter certeza que vamos pedir. É melhor confessar a tentação do que depois ter que confessar o pecado. Vamos nos tratar. Pregar arrependimento para a remissão de pecado. Para que eu tenho que me arrepender? Para os seus pecados serem redimidos. Senão, você vai morrer no pecado. Você não quer falar do pecado para o teu parente, para o teu familiar, para o teu amigo, para o teu vizinho, porque ele vai se ofender, vai ficar chateado com você. Mas se você não falar, ele vai para o inferno e você vai junto. Porque você vai ter que prestar contas do sangue da vida dele, porque você não pregou. Arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, novamente aí. Começando por Jerusalém. Agora pensa, começando por Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel, que foi levantada por Deus para ser luz para as nações. O que se tornou Jerusalém? Uma cidade ímpia, pecadora, onde o Messias, o Cristo de Deus ungido, foi morto e crucificado. Então é começar por Jerusalém, coloca aí no lugar de Jerusalém, começar por você, coloca o seu nome. Pregar-se arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando por Vladimir. Começando por cada um de nós. Tem que começar. Como que eu vou querer falar de arrependimento, de remissão de pecados, falar do pecado do meu irmão, do cisco que está no olho dele, quando eu tenho uma trave no meu? Tem que começar por Jerusalém. Tem que começar por você. Você quer dar jeito no teu marido, mas não se endireita. Você quer alcançar a tua esposa, mas você também está perdido. Teus filhos são rebeldes e você é um filho obediente a Deus? A começar por mim, a começar por você, até alcançarmos os outros. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus.